Continuando o capítulo 8, iremos agora no tópico 3 falar sobre ligação covalente. Bom, a ligação covalente ela ocorre quando dois átomos similares se ligam e nenhum deles quer perder ou ganhar elétron para formar um octeto. Então, como nós já classificamos no capítulo anterior, nós classificamos os elementos em metais, não metais, que estão considerados ametais, e gases nobres, né? Já falamos da ligação anterior à iônica, que ocorria entre elementos com grande diferença de eletronegatividade, entre um metal e um ametal. Já falamos também quando a gente fala de ligação metálica, que ocorre entre metais. Então, a ligação covalente, esses dois átomos similares que formam essa ligação, geralmente eles são ametais ou não metais. E eles tendem a compartilhar elétrons para que eles atinjam um octeto com a configuração eletrônica semelhante a de um gás nobre. Então, cada par de elétrons compartilhado constitui uma ligação química. No caso do gás hidrogênio, por exemplo, ele tem elétrons em uma linha conectando os dois núcleos de hidrogênio. Ou seja, os dois núcleos de hidrogênio que têm cargas positivas deveriam ser repelidos um pelo outro. Só que entre esses dois núcleos de hidrogênio, você tem uma alta concentração de elétrons, que são os elétrons de valência de cada átomo de hidrogênio, o que forma uma ligação química, como a gente pode verificar nessa figura aqui. Então aqui mostra o seguinte, nessa primeira figura falando de atração e de repulsão. Você percebe que há uma atração entre a carga positiva e a carga negativa, ou seja, o núcleo de um átomo que é positivo, ele atrai elétrons que são negativos. Claro que também há repulsão entre os dois núcleos e também a repulsão entre os elétrons. Só que utilizando um modelo matemático semelhante ao que foi feito para os átomos para determinar a concentração eletrônica, nós temos essa figura B, que mostra que entre os dois núcleos há uma alta concentração de elétrons, ou seja, isso explica por que os dois núcleos não se distanciam. Na verdade, os dois núcleos sofrem repulsão entre eles, mas só que a alta concentração de elétrons que existe entre eles, ou seja, os elétrons que estão sendo compartilhados, que estão formando a ligação química, eles fazem uma atração maior pelos núcleos do que a sua repulsão. Então a gente costuma falar, na química, que uma ligação química ela ocorre quando a atração é máxima e a repulsão é mínima. Então uma ligação química é um efeito dinâmico, ela nunca está parada. Então ela tem um efeito de como se fosse uma mola, ela aumenta de tamanho e diminui de tamanho, mas só que esse tamanho pode ser medido um valor médio, né? Essa mudança de tamanho de como se fosse uma mola, isso é uma coisa bastante dinâmica, ocorre bastante rápido. Então a gente consegue então determinar o valor desse comprimento de ligação, tá certo? Então a ligação na molécula de gás hidrogênio ela ocorre porque a atração dos núcleos pelos elétrons acaba sendo maior do que a repulsão entre os elétrons e do que a repulsão entre os próprios núcleos dos dois átomos. Então a simbologia do gás hidrogênio vai mostrar, é um exemplo bastante simples, o que ocorre na maioria das ligações covalentes, correto? Bom, então a gente tem que fazer representações das ligações covalentes. Então nós fazemos a representação através de estrutura de Lewis. Então as ligações covalentes podem ser representadas pelos símbolos de Lewis dos elementos, assim como nós mostramos anteriormente, lá quando a gente falou de ligação iônica. Então, o exemplo que a gente mostra agora, o cloro, por exemplo. Dois átomos de cloro podem formar uma ligação química. Lembrando que esses ametais, que geralmente formam as ligações covalentes, e também o hidrogênio, que apesar de não ser um ametal, nas ligações químicas ele tem um comportamento de ametal, tá certo? Eles
A própria coluna onde esse elemento se situa indica o número de elétrons de valência que existe para esse elemento. Então, se o hidrogênio se encontra na coluna A da tabela periódica, ele tem um elétron de valência. No caso do cloro, deste exemplo aqui, ele está na coluna 7A, portanto tem 7 elétrons de valência. E o número de elétrons de valência também vai indicar para a gente o número de ligações que faltam para completar o octeto. Por exemplo, se o cloro tem 7 elétrons, ele precisa de fazer mais uma ligação, aí ele vai ficar com 8 elétrons, né? E ficar com a configuração eletrônica semelhante a de um gás nobre. Já no caso do hidrogênio, ele só tem um elétron. Ele só precisava ganhar mais um elétron para ele poder ficar com 2 elétrons e ficar com uma configuração eletrônica semelhante ao gás nobre hélio. E aí adquirir estabilidade. Então, portanto, o hidrogênio faz apenas uma ligação, assim como o cloro. E esses 2 elétrons que estão marcados de vermelho, não é que eles são diferentes dos outros, não. Só está tendo um destaque para mostrar que são esses elétrons que vão estar participando da ligação química. Então, agora, no final, a gente mostra os 2 átomos de cloro rodeados por 8 elétrons cada um, já que esses 2 elétrons que estão de vermelho estão sendo compartilhados pelos 2 núcleos de cloro. Bom, nas estruturas de Lewis, cada par de elétrons em uma ligação também pode ser representada por uma linha, ao invés de você ficar colocando os pontinhos a todo momento. Então, por exemplo, aqui no caso do cloro, ele tem, em vez de mostrar os 2 elétrons que estão formando a ligação química, você representa uma linha. Então, mostrando que esse cloro está fazendo uma ligação simples entre 2 átomos de cloro, no gás cloro. Já se você tem um hidrogênio e um flúor, como eu falei, o flúor está na 7A. Ele precisa de fazer uma ligação para ficar com o octeto completo. E o hidrogênio, que tem um elétron, também precisa fazer uma ligação. Então, entre hidrogênio e flúor, ocorre apenas uma ligação representada por esse traço. Já na molécula de água, o oxigênio está na coluna 6A. Portanto, ele tem 6 elétrons ao redor dele. 2 elétrons vão participar da ligação e os outros 4 elétrons vão ficar livres. Não vão formar ligação química na molécula de água que está representada aí. E aí, para formar água, você precisa de 2 hidrogênios, porque cada hidrogênio precisa fazer uma ligação e o oxigênio precisa fazer 2. Então, você forma a molécula de água com essas 2 ligações simples, do oxigênio com o hidrogênio. Já na molécula de amônia, o nitrogênio está na coluna 5A. Portanto, ele precisa fazer 3 ligações para ficar com o octeto completo. Se ele tem 5 elétrons, ele forma 3 ligações e sobra um par de elétrons livres na molécula, então, de amônia, como você está vendo aí. E o exemplo do metano, você tem um carbono no centro. O carbono está na coluna 4A. Portanto, ele tem que formar 4 ligações químicas para ficar com o octeto completo. Combinando com o hidrogênio, precisaria de 4 hidrogênios, porque cada hidrogênio vai fazer apenas uma ligação simples. Bom, a ligação covalente pode ocorrer também ligações múltiplas na ligação covalente, né? E aí, é possível que mais de um par de elétrons sejam compartilhados entre os 2 átomos, onde vai ocorrer essas ligações múltiplas. No caso do gás hidrogênio, como nós já falamos aqui, existe uma ligação simples, ou seja, apenas um par de elétrons sendo compartilhado entre os 2 átomos de hidrogênio. Então você representaria essa ligação como traço. Já no caso do gás oxigênio, como cada oxigênio precisa de fazer 2 ligações, precisa de 2 compartilhamentos, entre 2 átomos de oxigênio você vai precisar de uma ligação dupla. E já no caso do nitrogênio, que está na coluna 5A, precisa de 3 ligações covalentes, entre 2 átomos de nitrogênio você poderia ter então até uma ligação tripla, que ocorre entre os 2 átomos de hidrogênio. Tá certo? Bom, em geral, a distância entre os 2 átomos que estão formando a ligação covalente, ela diminui à medida que o maior número de pares de elétrons estão sendo compartilhados. Então, como você vê aqui, o gás hidrogênio aparece apenas uma ligação simples. O gás oxigênio uma ligação dupla e o gás nitrogênio uma ligação tripla. Então, a ligação tripla tende a ser menor do que a dupla, que é menor do que a simples. Nesse caso aqui, não dá para comparar muito, porque o raio atômico dos elementos são diferentes, do hidrogênio com oxigênio e nitrogênio, né? Então, os átomos são diferentes. Mas, de qualquer forma, quando a ligação passa de simples para dupla, ela diminui um pouco de tamanho. E quando passa de dupla para tripla, ela diminui mais ainda de tamanho. Isso nós vamos falar mais à frente, em outro tópico, mas esse tópico 3, ele se encerra aqui,
e nós continuamos o capítulo 8 no próximo tópico.